Que chique. Não alimente meu ego, hein? Então, boa noite primeiro a todas, Eliana, que entrou agora, Tati, tudo bem com vocês, meninas? É muito bom a gente Boa ter noite. oportunidade. Tudo bem? É bom a gente ter esse compromisso na segunda, porque a gente cria o que é chamado de egrégora espiritual. Não sei se vocês já ouviram esse nome, mas egrégora significa aglomerar, né? Agrupar. Então, a gente começa a agrupar as nossas energias e vai formando um campo de energia tão grande que atrai espíritos mais evoluídos que vêm com o compromisso de nos auxiliar. Essas entidades transmitem mais conhecimento porque a gente está criando uma rotina e eles sabem que na segunda-feira a gente está dando continuidade. Eu costumava fazer isso presencial já há muito tempo, acho que há mais de 10 anos. A gente se reunia com esse propósito de trazer o conhecimento e fazer com que cada um desenvolvesse o seu campo espiritual, o seu campo de energia e aprendesse a lidar com a sua espiritualidade, né? A gente fala muito dessa evolução de crescer como um ser inteiro, um ser como um todo, mas a gente não pode perder o foco que nós somos espirituais. Nós não somos seres físicos, embora a gente passe uma vida inteira tentando manter o físico inteiro, né? A parte física consome muito a nossa energia, exige demais a atenção, é comida, é atividade física, é estudo, é sobrevivência, e a gente perde o foco da parte que realmente nos trouxe aqui, que é a parte espiritual. Por que eu comecei com isso? Quando a gente fala de egrégora, todos nós pedimos sinais. E esses sinais, deixa eu largar meu cachorro aqui que estava no colo, esses sinais eles vão acompanhando à medida em que nós procuramos respostas. Isso também já falei várias vezes para vocês. E as respostas, elas só vão ser entendidas como respostas se a gente souber fazer perguntas. Parece que eu estou repetindo, né? Mas é só para pegar o gancho. Em relação ao que foi discutido semana passada, de como eu posso abrir mão dos meus filhos, como nós podemos dizer que nada tem significado se nós temos um amor muito grande por todos e não queremos que algo ruim aconteça. E eu fiz a pergunta para a espiritualidade: será que eu estou conduzindo certo esse conhecimento? Eu estou interpretando certo o livro Um Curso em Milagres? E veio um sonho muito claro para mim, um sonho dentro de um sonho, que ele disse assim: lembre-se que a palavra ilusão está relacionada com sonhos. Vocês, quando nascem, começam a despertar sonhos do que vocês querem para a vida que estão vivendo. E o sonho que nós depositamos sobre as pessoas que estão ao nosso redor é a maior ilusão. Se nós dissermos, eu não me preocupo com o futuro do meu filho, ou da minha filha, ou do meu marido, ou do meu pai, da minha mãe, ou do meu irmão. Quando nós dizemos, para mim é indiferente o que eles vão fazer com a realidade deles, nós tiramos a ilusão de vida e morte. Então vamos mexer com isso. O que nós temos medo? O que gera o medo? Como a gente falou da outra vez, o ego é movido pelo prazer. E o medo veio com a necessidade de não perder esse prazer. E ele explicou diferente. O que veio no entendimento é, por causa do medo, o ego diz assim, ó, não faça isso, porque isso aqui vai acontecer de ruim. E como eu sei que não vai acontecer de ruim? Porque eu faço uma coisa boa e me vem uma coisa boa de feedback ou de recompensa. Então, eu não estou indo em direção ao prazer. Eu estou indo olhando para o lado da dor e dizendo, por causa do medo, porque eu não quero passar por essa experiência dolorosa, eu vou para esse lado. Se a gente pode dar um exemplo mais claro, quando a gente fala assim, se você não estudar, você vai repetir de ano. A gente não está estudando porque é prazeroso passar de ano. E o ego diz, não, ó, é prazeroso passar de ano. Mas lá no fundo, ele está dizendo, você tem medo de repetir de ano. Então estude. Oi, Então, o Yolanda. medo, diga. Mas no fundo, falta de fé, né?
Falta de acreditar. Isso, De mas olha acreditar. só, a gente está falando de uma palavra fé como se ela que construísse os sonhos, e não é. Quem está Uhum, construindo o sonho é o medo da dor. Mesmo que uhum. você tenha fé, essa palavra ela é muito perigosa, né? Porque parece assim, ah, eu me agarrei Sim, à fé, é então dar eu um não vou ter conceito medo de muito. nada. Oi? Mas uma certeza, enfim, uma outra palavra para fé, mas seria uma certeza de que tudo tá ok, que se a gente está aqui no presente, se a gente crê que tudo. Como você estava falando na semana passada, né, que eu assisti dos santos que tinham fé inabalável a vida toda, né? Não sei, não Isso, sei se é isso. Mas veja, quando nós estamos usando essa palavra do fé ou de acreditar, a gente ainda está, nós, né? Os meros mortais, nós ainda estamos sendo alimentados pelo medo. Dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa, dificilmente vai ter uma pessoa que diga assim: não, eu acredito e eu vou continuar aqui. Pode acontecer o que acontecer com os meus filhos, com as pessoas que eu amo, eu vou continuar acreditando. E foi a revolta do nosso grupo. Algumas pessoas falaram: não, eu não aceito, eu não concordo com isso. Porque as pessoas que estão perto de mim, eu não quero que morram, eu não quero que sofram. Então, como é que eu posso acreditar e ter o medo junto? Não é estranho, Raquel? Aham, Né? Você não vai falar assim para sua filha: pode andar sozinha, porque eu tenho tanta fé, eu acredito tanto, que mesmo que você venha entendi. passar por uma dor, era porque você tinha que passar. A gente não consegue fazer isso. Os santos conseguiram fazer isso. Eu vou entrar na cova dos leões, vou lá enfrentar os desafios, porque eu acredito que mesmo que eu morra, eu vou para um lugar melhor. A gente não Sim. tem coragem, eu não tenho coragem, né? É um desafio muito grande ainda para a nossa natureza humana. Então, o que ele quis dizer é assim, que o ego, ele nos engana, que estamos indo em busca do prazer, então eu vou trabalhar porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou construir uma casa, porque eu vou poder viajar, baseado em sonhos, o sonho de crescer, o sonho de ter, quando no fundo nós estamos fugindo da dor, dos medos que envolve a alma humana. Nós somos movidos e acreditamos cegamente nos medos. A gente acredita desesperadamente que algo ruim pode acontecer. Veja, a conversa da Sara foi muito legal. Claro que faz parte do contexto, mas ela disse: eu estou no lugar protegida. O medo está ali. Ela tem certeza que ela está protegida. Mas ela, antes de falar eu estou no lugar seguro, ela olhou para todos os lados. Não é, Sara? Então, ainda existe um movimento interno nosso de iludir a vida usando a palavra sonho para que a gente fuja do medo. Então, se eu estou dizendo eu não deixo meus filhos passarem pelo que eles tiverem que passar, porque eu tenho medo do que vem junto com isso. Então, vamos tirar o filho, vamos tirar os que estão muito perto, que é um amor condicional. Porque quando eu tiro o significado, tudo fica incondicional. E amor de mãe é o mais doloroso, é amor condicional. Dificilmente a gente vai achar uma mãe que diz assim: olha, hein, se você não fizer isso, a mamãe não vai gostar mais de você. Se você fizer isso, a mamãe vai gostar mais de você. Olha quanta coisa eu faço por você e você não faz nada em troca. Eu arrumei todas as suas coisas e você fez uma grande bagunça. A gente coloca a condição o tempo todo. Eu digo a mãe porque só tem mulheres, mas poderia ser os pais também, né? A criação nossa foi em cima de condições. Você só vai ganhar isso se fizer aquilo. E o que eu estou evitando? O medo. Um curso em milagres, olha como ficou claro isso para mim e eu espero conseguir transmitir para vocês. Quando nós tiramos o significado das coisas, os medos começam a desaparecer. E se não desaparecer, eu vou saber o que está implicando na minha evolução, no meu crescimento, que não me deixa enxergar o caminho que eu tenho que percorrer. Porque o medo nos deixa cega. Ele ilude
de que estamos indo para frente, mas na realidade estamos estagnados. E aí vamos morrer e nascer de novo, e nascer de novo, e morrer de novo, até que a gente diga: eu vou enfrentar este medo. Então, a nossa existência atual só pode se transformar para tal cidade, para tal dimensão que estão nos prometendo, e isso é a terra prometida que vem lá do Velho Testamento, que diz que nós vamos entrar num lugar maravilhoso, onde o ambiente é extremamente de paz, não há mais competição, não há mais mortes, quando nós enfrentarmos os nossos medos. Por quê? Atrás dos medos vem a fraqueza, a manipulação, a rivalidade, os sentimentos negativos. Inveja, ciúmes, tristeza, arrogância, prepotência. Quando nós começarmos a enfrentar os nossos medos, a gente tira essas emoções e conseguimos mudar de vibração. Então, o primeiro desafio que a gente falou seria tirar o significado das coisas e pontuar o que realmente tem significado. Eu não sei se vocês conseguiram fazer um pouco que fosse do exercício de desmascarar o ego e dizer: cara, você está me iludindo. Você faz com que eu pense que eu estou indo em direção ao prazer. Ei, pessoal, vamos jantar agora? Vamos tomar um vinho? E o ego diz assim: olha que coisa prazerosa. O vinho traz amigos, traz grupo, traz diversão. Será? Se eu tirar a relação amigos e tomar um vinho sozinha, será que ele traz o mesmo prazer? Não. Então eu preciso buscar o prazer que traz junto o meu medo de ficar sozinha. Quando a gente começa a duvidar do que o ego está nos conduzindo e falando assim: não, eu não estou satisfeita com essa realidade, eu tenho que achar outra realidade, eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que descobrir o que faz a vida ser divertida, maravilhosa, o que as pessoas estão fazendo, a gente cai na malha da Matrix. A gente começa a se iludir com as fotos do Facebook, com os anúncios que vêm pelo WhatsApp. A gente começa a encontrar as ilusões que os outros criam para nos dizer: olha, aí está um grande prazer, hein? E a gente não consegue cair fora dessa malha. E por mais que a gente tente se desafiar, esses caminhos que eles estão mostrando para nós, essa linguagem de fazer os exercícios, onde a gente enfrenta agora a realidade dos medos, vai fazer com que a gente tenha que mergulhar mais dentro de si, ou dentro de nós, e enfrentar esses desafios que a ilusão, que o ego não deixa a gente passar. Então, se a gente pudesse brincar e dizer: se eu morrer amanhã, o que eu vou fazer hoje? A gente já falou sobre esse desafio. Se amanhã é o último dia da minha vida, o que vocês fariam? Compartilhem comigo. Qual seria o último movimento de vocês neste planeta? Ninguém fazia nada? Vamos lá. Qual seria o último movimento? Ligar para a Yolanda. Oh, se eu tivesse a fórmula, eu estava passando para vocês. Diga, Ju, o que você faria se fosse... Tomaria um vinho. Tomaria um vinho? Despedida da vida, né? Nada melhor. Na verdade, um brinde à próxima etapa da vida, né? No outro lado. Então, encarar a vida dessa forma otimista e alegre faz com que nem seja o último dia, porque o resto é ilusão. O resto é ilusão, né? Pensar que você pode construir a morte e dizer: tchau, pessoal, eu estou partindo, ainda vem o ego dizer: não, 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 olha, ainda tem mais uma coisa para fazer. E é aí que o guardião falou: o sonho, a palavra sonho que a gente usa, não o sonho de idealizar algo, mas o sonhar,
Ah, eu quero bem para minha vida, eu quero bem para o meu filho, eu quero sucesso para os meus amigos. Esse desejo é a forma de camuflar a verdadeira existência. Consegue entender que quando a gente está sonhando, nós estamos criando Matrix? Nós estamos desenhando as falsas Matrix para cada um que está ao nosso redor. E olha que é um exercício difícil a gente parar de sonhar pelo outro. Olha, Raquel, eu acho que você precisa melhorar profissionalmente. Eu desejo que você tenha sucesso profissional. Como sou eu que vou desejar isso para ela? Olha, Eliana, você precisa de mais saúde. Vou rezar para que você tenha saúde. Como eu posso fazer isso para alguém? Vocês acreditam que isso é certo? Que vai ter resultado? Que o meu sonhar faz com que essa pessoa esteja livre para continuar sonhando o que ela quer? Ou ela vai ficar condicionada ao meu desejo? E mesmo que ela não saiba, o meu campo de energia pode estar envolvendo essa pessoa e levando ela a querer cumprir com um desejo que ela não sabe nem de onde veio. Ela pode caminhar naquela estrada de que alguém disse que ela deveria fazer aquilo. Olha, você tem que ser uma grande profissional, hein? Você tem que se destacar, você tem que ter não sei quantos seguidores, você tem que ter sucesso, dinheiro, poder. Senão, você não é considerado uma pessoa digna. E isso está sendo passado para nós. Qual é o melhor caminho para os nossos filhos? Ah, ele tem que ter uma posição, tem que ter um emprego. Então, vamos botar ele em 5 escolas, tem que aprender a ser bilíngue, trilíngue, quadrilíngue, vai ter que dominar artes físicas, artes marciais, vai ter que ter um corpo elegante. Imagina se nós tivermos um filho um pouquinho mais gordinho. Acabou o sossego desse filho. E se ele gostar, então, de fazer coisas diferentes do que normalmente, normal a gente não sabe o que é, mas que normalmente é aceito, como nós vamos sofrer no lugar desse filho? Imagina agora com toda essa linguagem do homossexualismo, do transgênero e de não sei mais o quê, eu até brinco e falo transgênico, até onde nós estamos lutando para quebrar conceitos de desejar algo para alguém. Olhem, você vai sofrer se você seguir esse caminho. Você está doente, você não pode seguir esse caminho. Hoje, a mensagem que o guardião quer que eu passe é de que nós precisamos parar de dar significado às coisas que estão ao nosso redor, porque nós depositamos valores em cima dessas coisas e desejamos que esses valores sejam reconhecidos e tragam benefícios para nós. Conseguem ver ação e reação? A condição que existe em tudo que a gente está fazendo? Nós não somos livres, nós estamos dentro da caverna. Olha, Platão escreveu isso há 800 anos antes de Cristo, de que nós estamos dentro de uma caverna vivendo as sombras, interpretando as sombras. Cara, o que esse homem pensava naquela época? Onde é que ele estava com a cabeça? Em que mundo ele estava quando ele começou a despertar? E claro, ele não estava falando de espiritual, ele estava falando de sistema político, de governo, que era até hoje a gente não sabe o que é isso. Eu, pelo menos, não sei o que é isso. E transmitir para nós, saiam da caverna, parem de ver as sombras. Então, parar de ver a ilusão que nós criamos sobre aqueles que estão ao nosso redor. Então, a primeira lição era tirar o significado de objetos. Agora nós vamos tirar o significado sobre as pessoas. O meu filho não significa nada. Por quê? Quando eu tiro o significado, eu tiro o valor que eu estou depositando para que ele corresponda a essa expectativa, e aí eu aumento o medo dentro dele. Eu falo filho, né? Estou falando de forma genérica. Eu aumento o medo dentro da pessoa para que ela, de alguma forma, continue alimentando a minha matrix. Eu não posso fazer com que as pessoas que estão ao meu redor percam o medo, porque senão elas vão destruir aquilo que eu estou construindo. E isso é tão cruel que a gente não vê a essência da pessoa que veio para construir um mundo melhor. Eu estou vendo só a ilusão
que cada um quer, e quanto mais nós construirmos ilusões, mais esse mundo vai ser ilusório e vai trazer frutos amargos. As consequências que está sendo depositado nesses sonhos é a destruição. O poder que esses sonhos trazem, ele é prazeroso para o ego. Nossa, eu quero um carro maravilhoso, eu quero uma coisa grande, eu quero um status poderoso, eu quero algo tão grande, que eu vou me dedicar uma vida inteira para chegar nesse ideal. Mas isso é um sonho. O que é real nisso? Então, vou fazer uma pergunta bem legal. Se vocês, a partir de hoje, pudessem deixar as profissões de vocês, vocês não são mais o que vocês se formaram, vocês não têm a tarefa de executar aquilo que faz parte do profissional de vocês. O que vocês vão fazer amanhã? Aí, na floricultura, ia comprar plantas, ia plantar, Ó, coisas do tipo. veja se isso é sonho ou é realidade. Pode ser realidade, né? Ótimo. É bem plausível, é algo que eu gosto, é algo que eu posso fazer, não é um sonho. Perfeito. Quem mais? Me tornaria uma viajante. Ó, esse é muito bom. Enquanto uma cria as raízes, a outra cria asas. Não tem problema aí, não é crítica. Eu vou fazer o combo. Eu co- pensei em carpir terreno, plantar um monte e também passar um tempo na Turquia. Uau! Já que não tem uma lógica ali, eu vou nos dois. Entendi. Plantar e viajar. Sim. Asas e raízes. Quem mais? Daniel, o que você faria se você não fosse o homem das finanças? Ele não consegue se comunicar. Vejam, eu vou destruir o sonho de vocês como uma forma de ensinamento. Se nós não tivéssemos profissão nenhuma, nós seríamos espíritos livres para não estar mais na Terra. Porque é a profissão que gera toda a ilusão da nossa vida. Amanhã eu vou acordar, eu vou trabalhar, depois eu vou pegar os feedbacks do meu trabalho, vou comprar a casa, amanhã eu vou trabalhar mais um pouco para comprar o carro, vou trabalhar um pouco mais para ter, sei lá, joias, vou trabalhar mais um pouco para comprar perfumes, para viajar, para comprar a floricultura. A profissão é a ilusão maior deste mundo que diz que nós temos que fazer algo para merecer algo. Nós temos que exercer uma servidão, porque eu vou me servir ou vou servir alguém, para chegar a um fim, para poder merecer. Se nós não tivéssemos nenhuma profissão, não fôssemos mãe, não fôssemos dona de casa, se não fôssemos, sei lá, ingerentes, o que fosse, nós não estaríamos mais na Terra. Fala, Valdete. Então, não é propriamente profissão, é uma atividade. Pode ser, mas... Porque aí eu pensei, de quem se aposenta, e a profissão já ficou lá. Então, tá... que é o meu caso. Então, Mas a dona palavra... de casa eu continuo, mãe eu continuo, avó eu continuo. Administrando a conta. Minha irmã também eu continuo, né? Então, a palavra profissão, ela desconstruiu a intenção de estarmos vivendo para nós. Quanto mais eu me profissionalizo, mais eu vivo para o outro, né? Se nós olhássemos lá nos tempos antigos, cada um trabalhava para si. Cada um se alimentava daquilo que plantava, daquilo que vivia, né? Então, não havia profissão. Mas se eu sou muito boa agricultora, eu vou começar a me profissionalizar e vender os meus produtos para outras que só têm criação. E ali começou a rede de conexões. Eu planto feijão, você planta arroz, então agora a gente tem arroz com feijão todo dia no prato. A profissionalização é o que escravizou o ser humano. Porque enquanto eu planto só para mim,
Eu não tenho que pensar se eu tenho quantidade, se vai chover, se vai fazer frio. Eu vou guardar a quantidade que eu preciso para comer nos tempos difíceis e continuar viajando, passeando, rezando, desenvolvendo o espiritual. Mas no momento em que o ser humano evoluiu, e foi necessário, não é ruim, ele encontrou a escravidão em cima da profissão e se perdeu. A gente criou a ilusão maior, e isso no filme da Matrix é muito interessante, porque ele está dentro de um quarto trancado, com portas fechadas, cheia de trancas, não sei se vocês lembram disso, e ele vive dentro daquele quarto, trabalhando num computador, e a máquina conversa com ele não convive com as pessoas. A Matrix mostra que a escravidão maior foi nos enganar de que a máquina poderia fazer o nosso serviço. Então agora a gente tem uma máquina que lava roupa. Maravilha, eu odeio lavar roupa. Uma máquina que cozinha, maravilha, não preciso pegar lenha. Tudo isso é muito bom, mas eu não posso perder o meu propósito de estar aqui. Se nós não temos mais a profissão, vamos lá, Valdete, você trouxe o exemplo, estou aposentada, você continuou tendo outra profissão, você não parou para dizer, agora eu vou cuidar de mim. Não. Agora eu vou descobrir qual é a minha realidade e vou viver essa realidade para que eu chegue ao fim dessa existência cumprindo com a minha missão existencial. Pode até ser cuidar da família, hein? Não estou discutindo isso, não. Mas saber que isso faz parte da sua missão. E não se sucumbir de novo dizendo, eu não tenho tempo para mim. Não sei se é o seu caso, mas a gente fala isso. Nossa, depois que eu me aposentei, parece que ficou pior. Eu não consigo dar conta de tudo que vem para mim. Eu não tenho tempo para mim. Eu não consigo ter recursos para fazer coisas para mim. Então, a gente se iludiu uma vida inteira achando que quando a gente chega na velhice, nós vamos viver bem bom, nós vamos poder viajar. Cuidado com esse sonho. Porque pode ser que a gente chegue lá, tenha dinheiro, mas pode ser que não tenha saúde. Pode ser que tenha dinheiro e saúde, mas tenha medo. Pode ter saúde, dinheiro e não ter medo, ter a coragem, mas não conseguir definir qual é o caminho, para onde quer ir. A Sara brincou e falou, quero ir para a Turquia. Mas talvez se a gente definisse agora, amanhã é o último dia, para onde você gostaria de ir para se despedir desse planeta, talvez a gente não conseguisse escolher um lugar. Porque a gente continua esperando alguém dizer para onde eu tenho que ir. Ou nem poderia, não, ainda não dá tempo. Eu não sei se está ficando claro a mensagem principal da espiritualidade, mas quando a gente se apega ao significado das coisas, nós levamos tão a sério o significado que nós fazemos de forma automática. Quem de vocês desafia não rezar? Quem diz eu não rezo e minha vida toca do mesmo jeito? Quando eu mais preciso, eu não peço para Deus. Quem faz isso? Ninguém se manifestou porque não faz. Vejam, se nós estamos criando a ilusão de que acreditamos que existe um ser externo e que esse ser vai fazer por mim, e que se eu rezar 10 Ave Marias, 10 Pai Nosso, 10 credos, e aí, eu vou conseguir me iluminar, ainda está criando ilusões de que nós não precisamos fazer nada, que tudo vem de fora. E nós vamos caminhar rezando, rezando, rezando. Olha, eu não estou dizendo que rezar não é certo, mas a gente está pondo um significado de que eu não preciso fazer nada. Diga, Ju. Eu não rezo, Yolanda. Não reza. Não. É que eu estou fazendo comida, por isso que eu não respondi ali. Tá. Eu não rezo. E o que faz Nada você... contra, né? Nada contra quem reza, que faz assim, mas eu não entro nessa vibe, não sei se... Perfeito. É isso que eu quero que as pessoas façam. Tirem o significado de que isso é obrigatório, de que isso é essencial, é isso que prova a minha fé. Né? Porque a gente cria as escravidões. Nossa, hoje eu não rezei. Eu dormi sem rezar. Meu Deus, eu vou rezar amanhã 2 vezes porque hoje eu não fiz. Não vai ter valor, porque eu não rezei porque eu queria rezar. Eu rezei porque eu sou obrigada, né?
a coisa do condicionado. Eu fui condicionada que eu tenho que rezar. E se É a gente... aquelas coisas, né, Yolanda? Não fazer de coração, né? Eu vou lá e ajudo uma pessoa, mas é porque o mundo diz que eu tenho que ajudar. Mas se não é de Perfeito. coração, não tem valor algum. É que nem Exato. uma passagem da Bíblia que fala sobre aquele pessoal, acho que era um sacerdote, não lembro, que ficava jogando as moedas nos jarros que faziam vários tintins. Ah, Aí veio uma senhora idosa e jogou apenas uma moedinha. Aí Deus falou assim, ó, aquela ali foi a oferta mais valiosa. Mesmo que foi pouco, mas foi de coração e ela deu tudo que tinha para Deus, entendeu? Eu acho que as coisas na vida que a gente tem que fazer, a gente quer estar ali fazendo as coisas, estar presente, estar feliz fazendo aquilo ali, né? perfeito. Eu não consegui pegar o encontro passado, que era um dos fatores é não julgar, né? Isso, nossos 4 compromissos, né? Isso, aí eu fiquei pensando assim, né? Poxa, a gente julga tantas pessoas porque perdem emprego e tudo mais, né? No meu caso, assim, de uns colegas que eu trabalho num ramo que muita gente acaba sendo demitido mensalmente. Mas a gente não sabe como é que é a vida da pessoa e tudo mais, então eu sei que eu já entrei em outro assunto, mas Não, pode continuar. o fazer de coração eu acho que é o mais importante, sabe? A gente estar ali, estar atento, ouvindo, tentar ajudar, mas querer ajudar, não só ajudar por uma obrigação, sabe? Perfeito. Muito legal. Eu ainda questiono um pouco o que é fazer por coração, porque o nosso coração ele pode estar sendo movido pelo medo. O fundo, o que está lá dentro da essência, que a gente não trouxe ainda, né? O cristal que está lá dentro, que ainda não emergiu, ele é muito complicado, a gente não quer conhecer a nossa essência. Eu vi uma cena num filme que eu achei assim muito interessante, e eu queria até trazer o tópico, não o filme, que ele fala assim: a partir de hoje eu vou eliminar a mentira. E as pessoas começam a falar o que realmente elas pensam, diferente do filme A Invenção da Mentira. Ele tem um poder e ele tira a mentira. Então, uma pessoa que estava falando assim, eu vou ser uma grande escritora futuramente, era só um sonho, mas ela nunca iria fazer isso. Ela é uma garçonete e vai passar a vida sendo garçonete. E aí ela começa a externalizar a raiva dela, que antes ela ocultava. Porque com a mentira ela dizia assim, eu não preciso falar para ninguém que eu estou frustrada, eu vou mentir. Eu não vou dizer que eu não vou conseguir escrever, que eu não acredito em mim. Eu vou continuar criando uma fachada aqui, vou continuar mentindo e dizendo que eu vou fazer. Mas agora eu não tenho mais a mentira, eu não tenho como me esconder. E aí cada um faz uma coisa muito violenta, e quando volta para essa pessoa que tirou a mentira e diz assim, mas eu não queria fazer isso. Ele falou, será que você não queria? Ou você fez porque realmente queria, e quando não se preocupa mais com a fachada, você agora não precisa mentir, você vai e faz. Quantas pessoas dizem, olha, eu não queria roubar, eu não queria bater o carro, eu não queria te ofender, mas como fez se não queria? Se eu não quero, eu não faço. Mas como a gente tem uma fachada, a gente às vezes oculta e fala, ai, que raiva daquela pessoa, tomara que ela caia. Ai, não, mas eu não vou falar isso. Ai, vai lá, vai com Deus. Mas no fundo eu estou dizendo para mim, eu não queria que ela vencesse, eu queria que ela caísse. Então, quando a gente começa a tirar o significado, a gente começa a perceber como nós mentimos, como nós construímos histórias que é pura ilusão, porque a mentira é uma ilusão. Se vocês não entrarem nesse canal é porque vocês não gostam de mim. Se vocês não entrarem, eu vou continuar falando, vou continuar gravando, e se ninguém assistir, uma hora eu vou parar. E isso é do fundo do meu coração. Porque por mais que vocês e eu estejamos crescendo, é uma realidade sem troca. Não pode ter amor condicional, não pode ter apego condicional.
Ah, porque eu gosto dela, eu vou entrar, ou porque eu gosto de vocês, eu estou aqui falando. Se não há uma verdade, a mentira leva para o lado negativo da acomodação, da procrastinação. E quando a gente começa a mentir, a gente dá significados maiores para as coisas. A gente começa a construir tanta ilusão que a gente já não sabe mais quem somos. E esse é o verdadeiro fugir do milagre. O milagre maior é quando nós começamos a dizer: será que eu estou mentindo para mim? Será que eu estou sendo verdadeira comigo? Será que essas coisas que eu estou dando valor realmente são importantes para mim? Será que eu preciso me apegar tanto às memórias da casa, os quadros, as fotos? Eu curtir as saudades e as lembranças, com medo de que isso não venha a se repetir e não abro mão para o futuro? Tirar o significado é tirar o valor que nós damos sobre determinadas coisas e o peso que nós colocamos para que essas coisas nos tragam prazer e nos tirem da verdadeira realidade. Olha, isso é complicado. Talvez a gente tenha que discutir mais vezes sobre isso, até entender que nós estamos numa etapa de evolução tão importante. Veja, não sou eu que estou falando isso, é ligar a televisão, é ligar canais do YouTube, canais saudáveis. Está todo mundo falando isso. Gente, nós estamos ultrapassando uma nova dimensão. Nós vamos entrar numa frequência energética onde o nosso corpo vai se preencher com mais energia. Porque uma vez eu comentei com vocês que 90% do nosso corpo é vazio, não existe nada. Se vocês olharem o átomo tem o núcleo, do núcleo tem os elétrons que giram ao seu redor, não há nada em volta, é um espaço até chegar ao elétron, e se nós mergulharmos no núcleo e vamos percorrendo, entrando cada vez mais no mundo subatômico, vocês vão descobrir que não existe nada lá dentro. Há um grande vazio lá dentro. E se nós começarmos a expandir e for para o externo e chegarmos no cosmo, não existe nada. É um grande vazio. Então, se nós estamos preenchendo esse vazio com ilusão, imagina quando a gente começar a criar verdadeiras realidades. Olha que mundo fantástico a gente pode criar. Mas para isso nós temos que preencher o nosso organismo com mais energia. E a única maneira de ter esse espaço preenchido com mais energia é tirar o valor do significado e reconhecer o que realmente tem valor na nossa vida. E aí cada um vai ter que descobrir o valor da sua vida, o que realmente é importante para cada um, o que cada um veio fazer. O significado que a gente está falando que é a primeira lição, a primeira de 365, gente. Nós estamos, acho que, no 5º encontro, falando ainda da primeira lição, e ainda a minha cabeça ainda entra em parafuso. Quando eu acho que eu estou subindo, eu desci de novo. Quando eu acho que eu estou expandindo, eu retraí. Porque quando eu começo a pensar assim, tá, o que eu vou fazer para a janta? Cara, mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Ah, porque eu quero comer uma coisa diferente. Mas por que eu quero comer uma coisa diferente? Veja, eu estou dando um exemplo meu, real. Por que eu quero comer uma coisa diferente? Por que não pode ser todos os dias a mesma coisa? Não, porque enjoa, porque eu caio na rotina, porque eu quero uma coisa diferente. Tá, mas isso é sonho ou é realidade? É ilusão que eu estou criando ou eu preciso realmente variar meus alimentos? E aí eu vou brincando com a minha mente. Eu digo, tá, e se você estivesse numa nave espacial comendo só pílulas? Se os astronautas comem pílulas com sabores de alimento, será que eles ficam pensando o que nós vamos fazer hoje de comida? Ou eles simplesmente se nutrem de alimentos? E aí vem a teoria dos seres de luz, os seres que se alimentam da luz, desculpa. Os seres que se alimentam da luz, eu andei pesquisando, na realidade eles não se alimentam só da luz. Eles têm líquidos que eles ingerem com suplementos alimentares. Dentro daquele líquido tem sais minerais, vitaminas, nutrientes que o corpo precisa. Ele não pode se alimentar só de luz, mas ele se alimenta da energia que está naquele líquido. E é todo dia igual.
E ele não se preocupa com isso, porque ele perdeu o significado de que precisa comer para ficar bem. Eu ainda não sei fazer isso. Ainda procuro sabores, mas é uma grande ilusão. Oi, Então nós Yolanda, temos... Diga. me ocorreu só uma coisa que é um exemplo até muito próximo da mãe de uma amiga que até faleceu agora, mas ela passou 7 anos na cama e com uma doença degenerativa, onde ela estava com uma sonda no nariz e passados anos ela não conseguia, né, mais comer e aí ela não, os funcionários não podiam nem fazer comida nem café perto, porque ela não podia nem salivar. Uau. Aí, então ela passou 7 anos, né? Aquilo ficou, ela faleceu a semana passada, daí aquilo ficou na minha cabeça essa informação de que ela não poderia desejar, não poderia salivar. E aí, meu Deus, que como viver, né? Imagina camadas sem movimento, sem se alimentar. Qual é o significado? Ela teria que tirar todos os significados para viver Todos os e encontrar um significados. propósito antes de sair, Ou para né? realmente encontrar-se com a sua essência, né? Mas aí a gente também está concluindo, interpretando, Uhum. sem... É que eu fiquei curiosa porque eu tô ainda relutante, bem relutante, com essa questão de não atribuir significado a nada, mesmo porque eu sou arquiteta, trabalho com Sim, símbolo, ícone, signo. Significar é muito importante para mim. formas. É, Representação, né? Tudo isso aí é muito importante. E eu costumo me iludir, por exemplo, fiz uma planilha ali da minha empresa, da arquitetura, não sei o quê, e falei, nossa, eu tenho que ganhar tudo isso para não fazer nada, sabe? Tipo, matando cada vez mais na vida adulta, assim, parece que a gente tem que fazer um monte de coisas e são responsabilidades, parece que a gente vai se amarrando, né? E aí eu, na minha ilusão, eu acho que eu fico atribuindo talvez mais significado do que deve nas ações do dia a dia, para dar brilho, para dar valor, sabe, nessas coisas. Aí eu ainda estou defensora, eu ainda estou relutante nessa lição 1 de dizer, não, isso não signifique nada. Eu fico assim, não, mas deve ter uma poesia no significar, deve ter um porquê de significar de tal jeito, deve ter um porquê da minha matrix ser dessa maneira. sim. Agora eu te pergunto, vou aproveitar o exemplo delas, meninas e menino. Se você está dando o significado que você quer ou que o seu cliente quer. Porque se você coloca o significado que ele quer, não faz mal, porque não é o seu significado, você não está pondo peso naquilo que você está construindo. Se você disser, essa pessoa quer uma casa grande, não faz mal que ela queira um significado que, para ser feliz, precisa de uma casa grande. Eu não quero esse significado para mim. Para mim não Bom, significa nada. respondendo, eu estava falando dos meus, de eu significar as coisas que eu coloco como meta, ou como prazer, o meu dia a dia, como a forma eu conduzo minha vida. E eu vivo achando que as coincidências da vida são lindas, maravilhosas, e que, sabe, a maneira como eu trabalho, as pessoas que me rodeiam, e eu fico lá viajando. E eu ainda estou apegada de que isso faz sentido. Só vou recapitular isso. Semana passada eu disse assim, ó, por que nós temos que fazer isso como primeira etapa? Porque é a hora em que nós paramos de criar a realidade pela ilusão e começamos a captar o que realmente nós viemos fazer. Como se tivessem canais comunicando, conversando com a gente, dizendo, faça isso, faça agora, não duvide, se levanta e vai, que aí é o que a Raquel falou. Não duvida, acredita que é para fazer. É diferente do acreditar cegamente numa coisa. Eu não posso acreditar cegamente que eu vou entrar no avião e ele nunca vai cair. Não sei. E eu posso acreditar, não, comigo nunca vai acontecer. Mas pode ser que aconteça. Nunca vou sair com o carro e vou bater o carro. Não sei. E eu posso acreditar cegamente que eu estou tão protegida que nunca vai acontecer. Mas não é isso que vai impedir que eu bata o carro ou que eu caia com um avião. Mas é eu sentir que eu tenho que estar naquele avião porque ele vai cair. E que alguma coisa me conduz para estar lá naquela hora. E aí eu vou usar um exemplo de uma amiga. A gente fez um piquenique aqui no Parque da Luz um mês atrás. E ela falou assim,
vocês lembram aquele avião que caiu, bababá, que estava indo para não sei aonde? Eu nem decorei por quê. E aí a gente começou a ficar arrepiada. Ela falou assim: era para eu estar dentro daquele avião. E eu perdi o voo. E eu fiquei tão revoltada que eu perdi o voo, que eu fiquei com raiva de mim mesma. Por que que eu não fiquei atenta? Por que que eu não fiz as coisas? Não sei o quê. E no dia seguinte, quando ela ligou a televisão, ela viu a notícia falando do voo. É uma coisa que aconteceu aqui, e se eu lembrasse direito, vocês iam dizer: ah, eu sei do que é. O avião caiu em alto mar e todos morreram. E ela não estava no avião. E aí a gente diz assim: ai, que bom, que sorte que ela teve. Não sei, e se era para ela estar lá? Então ela teve azar, porque era para ela estar naquele avião e ir para outro lugar. Não, mas a gente associa a morte com castigo. Aí ela teve sorte, aqueles não tiveram sorte. Mas e se era a passagem deles para ir para outro lugar? E ela tinha recebido o chamado para estar naquele lugar. E pelo medo ela se atrapalhou, procrastinou. Eu estou colocando no negativo isso, hein? Eu não estou colocando positivamente que ela escutou o guardião, então não era para estar no avião. E ela foi abençoada. E ela rezou bem, por isso ela não estava naquele avião. Não. Mas, claro, a alegria dela de saber que ela não entrou no avião e que tudo aquilo que ela fez talvez tinha o propósito de impedir que ela morresse agora, a gente pode acreditar que foi uma mão que foi lá e tirou ela daquele voo. Ok. Mas a gente pode olhar como sendo uma força negativa que impediu ela de seguir. Quando a gente tira o significado das coisas, nós já estamos sendo conduzidas e sabemos por que estamos escolhendo uma coisa ou escolhendo outra. É essa etapa que é a segunda, que a gente ainda não está pronto para ouvir. Se é para estarmos num lugar e esse lugar não abriu, nós temos que perguntar: é para eu forçar? É para eu dar o significado real e insistir para estar naquele lugar? Ou é para eu acalmar e ficar esperando? Ah, surgiu outro obstáculo. É para eu continuar? É para contornar? Que a vida me mostre que os seres tragam para mim, e é isso que eu trouxe o exemplo dos santos. Eles sabiam que havia uma voz conduzindo e que tinha uma força dizendo o que eles tinham que fazer. E que não precisava ter dúvida porque eles teriam o que precisavam. E aí vem a simbologia. Eu coloco como simbologia porque eu não tenho fatos para dizer que é real, mas Santo Antônio era um homem riquíssimo que se revolta contra o sistema e o pai dele diz: mas como? Você está revoltado, mas você está usando a roupa que eu comprei com a loja que eu tenho. As coisas que você tem foram compradas nesse sistema. Então ele tira tudo e sai nu pela rua e diz: eu não quero nada que represente isso. Porque eu tenho certeza que se eu abrir mão disso, eu vou encontrar a verdadeira vida, ou o verdadeiro significado da vida. E aí ele recebe um saco, que é um saco de tecido, né, de farinha que a gente conhece hoje. Por isso a roupa deles hoje tem essa conotação de reta, caída, uma roupa de tecido grosso, porque foi o que ele recebeu de uma pessoa para se cobrir. E a ideia do pão, por isso Santo Antônio com o pão, ele recebia das pessoas o pão para continuar a missão dele. E cada lugar que ele recebia o pão, ele dividia o pão. Por isso a gente fala que é o pãozinho de Santo Antônio, que tem que pôr dentro do açúcar. Não sei se vocês conhecem essas historinhas, né? Que dentro do açúcar ou dentro do arroz, que vai multiplicar o nosso alimento e nós vamos ter abundância. Não era a colocação do pão ali, mas é da representação da solidariedade, do compartilhar, do levar adiante a ideia de romper com o sistema de ilusão. Ele não estava falando de romper com a matéria, de acreditar cegamente em Deus, de que teria que rezar, até porque não havia essa filosofia tão dura como a gente acredita que é a religião, porque isso foi com o tempo. Havia a violência da igreja, havia os massacres, eles sabiam disso. Vocês imaginem ele que viveu em 1400, que tinha o período da caça às bruxas, será que ele queria fazer parte daquela igreja? Será que ele era realmente uma pessoa voltada para aquele tipo de filosofia ou ele queria romper com aquela filosofia? Só que aí, para ele se aproximar mais de Deus, o único lugar que ele podia estudar era nos monastérios, né? Então aí cria-se toda essa filosofia dos templos religiosos cristãos, onde os seguidores de Antônio começaram a falar sobre desapego,
abrir mão da luxúria, da vaidade e viver para a pobreza. A pobreza não é tirar o luxo da casa, passar fome, mas é tirar o significado das coisas. Se eu não preciso de tudo, então eu não preciso de nada. E se eu não preciso de nada, eu não vou dar valor a isso. Então eu me desprendo da vida, que para nós parece ser pobreza, né? Dormir em qualquer lugar, comer qualquer coisa, vestir qualquer coisa, isso parece coisa de pobre. Mas será que a gente não pode fazer a mesma coisa? Eu vou sair hoje, que roupa eu vou pôr? Tanto faz. Tanto faz. Não importa onde eu vou. Se eu vou na casa de uma pessoa chique ou se eu vou na casa de uma pessoa simples, eu vou com a mesma roupa. Posso ir de tênis, qual o problema que eu preciso ir com um sapato social chique, uma bota maravilhosa? E aí eu aprendi isso na caminhada de Compostela, que um senhor que foi com a gente, o Ângelo, e ele disse assim, eu trago só 2 cuecas nessa viagem, e viajo com uma camiseta só. E eu aprendi como lavar, colocar para secar e usar no dia seguinte, e eu não tinha essa ideia. Ele diz, eu entro para tomar banho, esfrego, passo sabão, jogo no chão e enquanto eu tomo banho, eu vou pisando na roupa. Porque enquanto eu estou fazendo isso, eu estou aproveitando a água do meu corpo com sabão, shampoo, estou lavando mais ainda, esfregando mais essa roupa. Quando eu tiro, também não sabia disso, vocês sabem melhor, pego uma toalha de rosto, enrola a roupa na toalha e torce com a toalha. Ali ela já saiu seca, porque o tecido da toalha absorveu a umidade da roupa e aí ele pendura no quarto. Ou se tem um quintal, um varal, no dia seguinte a roupa está seca. A mala dele pesava exatamente 5 quilos. A minha só com água já pesava 3. Sem levar nada, né? Ainda bem que tinha o transporte, que tinha o apoio. Só a minha mochilinha tinha 3 quilos de água. A dele só tinha 5 de roupa. A água eram 2 garrafinhas que ele punha no bolso da calça. E estava feliz da vida. E esse desprendimento tira o significado das coisas. E talvez por isso que a maioria faça esse caminho de Compostela, que é o deixar os valores de lado e perceber que a gente pode viver com muito pouco. Talvez hoje as pessoas nem saibam para que fazem esse caminho, mas voltam com isso. Mesmo não indo com essa intenção, voltam com esse resultado. Né? E vocês estão prontos para tirarem o significado das coisas? Para ouvir a voz que realmente fala com vocês? Tentando, né? Mas não é fácil, não. E quando vocês começarem a ver a coincidência... Pode falar. Eu vi, às vezes parece muito claro, né? Mas é muito difícil, né? A gente não saber quem que tá ali falando, se é o ego, se é essa voz. Toda vez que eu vejo essa coisa, né? Eu não entrei num lugar, não sei o quê. Eu sempre me lembro de uma viagem que eu fiz, eu e o Eduardo. A gente foi para São Luís do Maranhão. E na hora de pegar o ônibus para voltar para onde o pai dele morava, que era em Recife, nossa, me deu uma coisa ruim, eu comecei a chorar, mas uma coisa que nunca tinha me acontecido, assim, né? Não... E eu falei, nossa, eu não queria ir embora, eu não queria pegar aquele ônibus, mas aí você tá lá, né? Não tinha lógica eu não pegar aquele ônibus, né? Você tá lá, você comprou a passagem, você tem que ir, tinha compromissos, e a gente pegou esse ônibus, mas foi uma coisa muito estranha, o Eduardo até hoje fala, aconteceu tudo que podia com esse ônibus. Esse ônibus ele quebrou num lugar muito perigoso, assim, mas às vezes como a ignorância é boa, né? A gente não sabia que o lugar era perigoso, então quebrou, passou a noite inteira lá, era perto de um... Era o Eduardo que ele saiu aguardando, era perto de um bordel, aí daí teve gente que saiu, beberam, voltaram, teve briga, aí, nossa... E a gente lá, e eu deitada, assim, dormindo, mas não imaginando que aquilo lá era um local muito perigoso, que era... Aí, no outro dia chegou, o ônibus andou mais um pouco, quebrou de novo, aí a gente tentou trocar de ônibus, trocou de ônibus. Quando trocou de ônibus, teve uns caras que entraram no ônibus que não eram do ônibus, e eram assaltantes. E aí o pessoal de trás viu que, porque já tinha passado a noite inteira, né, meio junto ali, que não eram. Aí
por sorte, assim, a gente ainda estava dentro da cidade, foram falar para o motorista, assim, né, bem... Aí o motorista parou numa delegacia. Aí subiu os polícia... Não, coisa de filme, se fala... Aí depois esse ônibus quebra de novo, a gente teve que... Não, a gente levou tanto tempo que se eu tivesse falado, não, a gente realmente não vai pegar esse ônibus e pegar do outro. No outro dia a gente já chegou antes. E aí eu sempre fico pensando, embora não tenha acontecido nada de ruim com a gente, nem com ninguém, ali, né, ninguém, mas foi, assim, uma coisa muito louca. Aí, às vezes, eu penso, mas também não aconteceu nada comigo, com a gente, né? Então, eu fico assim, falando, meu Deus, que... Eu não fui que nem a moça do avião, né? Mas eu poderia ter pensado, ainda bem que eu não fui. Mas tipo, eu acho que não devia ser para eu pegar, não podia ter me poupado disso, mas não ouvi essa minha voz. Mas, assim, não acontece tão fácil, nunca me aconteceu tão forte. Mas olha só, né? O significado, como ele é cretino, desculpa a expressão. Mas você disse, mas não tinha motivo para eu não pegar. Mas se eu tô mal, eu vou perder a passagem e não vou pegar. Pois é. A gente duvida dessa intenção. Você está dizendo, nós não perdemos nada. Perderam. Vocês perderam a energia de vida, que isso a medicina tradicional chinesa fala, que você pode, é só ilusão agora, tá? Você pode ter reduzido 3 anos da sua vida. E a gente só vai saber o prejuízo disso lá no final. Porque a gente não vê isso no presente. Mas a gente pode ver lá na frente um momento em que isso teve e gerou uma perda de energia significativa. É só um exemplo, Tailiana, não que você vai ter 3 anos a menos de vida, mas... Não, mas pode ser... às vezes a gente acha que não teve consequências. Teve, porque o nosso rim... Aí eu vou entrar um pouquinho nessa filosofia, né? A medicina chinesa diz assim, que a gente recebe uma quantidade X de energia para viver aqui. É um combustível. A nossa energia aqui. E ele fica armazenado no rim. E ele é como se fosse um tanque. Tem lá uma quantidade X. Essa energia não se repõe. Ela não se recria. É aquela quantidade que você vai viver aqui. Por isso que os orientais começaram a criar muitas teorias para guardar essa energia e viver a longevidade. Então o alimento, a atividade física, a respiração, a meditação, para poupar energia aqui, para dar oportunidade de viver mais tempo na Terra. E eles dizem assim, se você arrancar um dente, você perde 5 anos da sua vida. Se você perde um órgão, até necessário por motivo de doença, você está eliminando 10 anos da sua vida. Então, vejam, o valor de um dente e o valor de um órgão. O dente, que parece insignificante, tem 50% de peso em relação a um órgão. É muito, né? O dente podia ser 5%, 10%, não 50%. E ele diz que os traumas ou as experiências que têm uma carga emocional muito grande fazem com que o rim gaste essa energia para passar por essa situação. E o gasto dessa energia não se repõe. Então, se nós ouvirmos, olha, não vá pela direita, porque você vai perder tempo. Tudo bem, perdi tempo, mas eu gastei energia para isso. E se eu tinha que chegar a um ponto além, eu posso não chegar e partir antes, porque eu gastei essa energia não ouvindo essa voz interior. E isso não é teoria, isso é comprovado quando nós estamos vendo uma pessoa partir. Você já deve ter visto isso. Parece que a pessoa, no último momento, ela dá uma alegria. E a gente fala, nossa, ela melhorou. Nossa, que bom, ela está mais forte. Vai se recuperar agora. É o último momento em que o rim usa toda a sua força para esvair-se. 99% das pessoas pode estar em coma, pode estar muito debilitada. Ela tem aquele momento de, nossa, ela melhorou. Ali ela se despede e vai partir. Vai partir. Então a gente nasce numa inspiração e morre na expiração. Quero dar um exemplo hoje que aconteceu comigo. Eu saí do serviço um pouquinho mais tarde, aí eu falei assim, eu vou embora de pé. Eu trabalho aqui no centro e moro aqui no Estreito. Aí eu tava indo, eu falei assim, não, mas para eu ir para casa tem que ir por esse caminho. Eu comecei a me babacar no meio do caminho, eu acho que eu perdi uns 15 minutos só para sair do centro, sabe?
Se eu Olha tivesse só. seguido a rota que o meu subconsciente tivesse falado, já tinha chegado em casa assim, uns 15 minutos antes. E dessa questão ali da melhora antes de partir, eu já presenciei situações assim, onde a pessoa, 2 dias antes, assim, deu aquele boom, aquela melhora, e passou esses 2 dias, ela acabou partindo dessa família, porque isso também, a ciência, naquele mega curioso, diz, né, que o corpo tenta, de todas as formas, tentar se regenerar, não consegue e acaba indo para se Isso, aí despedindo, quando... como você falou. E a próxima vez escute você e Eliana escute você. Só a título de curiosidade, né? A gente não escuta o nosso subconsciente. Nós temos que falar que a gente escuta a nossa voz interior, porque a voz interior é a soma de todas as mentes que nos une, que nos conecta à unidade divina. Então nós queremos ouvir essa voz interior. Nós queremos... Yolanda. Diga, Nazaré. Não, eu estava lendo e eu achei interessante, que achei que tem bastante a ver, que é sobre a palavra respeito, né? Que é a resposta que vem do peito, né? Que a gente respeitar o sentir da gente. Olha que legal. Você sente, né? Que não vai ser legal aquele caminho, como o Daniel falou, né? Não seria bom, mas ele não respeitou, né? Sentiu e não respeitou. É isso Né? aí. Começar a escutar a resposta do peito, do coração, né? Isso. Muito legal. Boa noite para vocês. Boa noite. Segunda-feira. Deixa eu desligar antes. Peraí.